Alô? Boa noite. Tudo bem, pessoal? Que bom, sejam bem-vindos aqui novamente a mais um papo. Agora a gente vai falar de empreendedorismo jovem. Eu queria chamar alguns colegas aqui que vai compartilhar desse bate-papo com a gente. Novamente a Natália, o Rafael, o Sebrae. Por favor, gente. Nath, você tem mais alguns convidados aí para trazer para a gente, né? Tenho mais 3. Sofia, Limão e Rick. Por favor, venham aqui. Por favor, gente, fique à vontade. Rick da Green Points, Sofia da Fui Retro e o Limão do Roadplay. Sentem-se. Pode sentar, eu vou ficar aqui, do ladinho. Então, boa tarde, gente. Na verdade, já boa noite, né? Não olhei se virou aí das 6 horas. Sou o Rafael, trabalho na área de inovação do Sebrae Nacional. Hoje estou liderando aí uma iniciativa por mais conexões colaborativas no ecossistema brasileiro de inovação, com o mercado e com a sociedade brasileira para resolver os maiores desafios aí que temos na humanidade, tá? E como vocês podem perceber, esse é um desafio bem amplo, né? Bem grande, que envolve muitos públicos com uma grande diversidade. Hoje a gente vai falar um pouco, né, do como o ecossistema de inovação pode ajudar empreendedores jovens que estão iniciando sua jornada, né, de empreendedorismo e inovação. A gente vai contar um pouco aqui, né, as dificuldades que passam, os desafios, as motivações que nossos jovens passam aí nessa jornada. Então, vou contar aí com a presença da Natália, que eu acho que vocês devem conhecer, fez uma maratona aqui, né, de apresentações. Bom que segue o ritmo aí. O Caio também, né? Você pode se apresentar, Caio? Claro. Sou o Caio Santos, da Oxigênio Aceleradora. A Oxigênio é uma aceleradora da Porto Seguro. Nosso intuito é acelerar startups que tenham sinergias com os produtos da Porto. E quando a gente fala em Porto, é engraçado dizer, né? Todo mundo fala seguro, é só seguros. Não. Hoje a Porto já é reconhecida no mercado como uma empresa de serviços que também tem seguros, né? E o interessante desse bate-papo que a gente vai falar, né? A Natália vai trazer um pouco desse conhecimento jovem e eu vou trazer um pouco dessa maturidade desses jovens quando entra dentro de uma aceleradora e o como que eles fazem para todo o seu processo, em toda a sua jornada. Então acho que vai ser um bate-papo aí bem legal, desde o início até o executável das startups. Acho que vai ser bem interessante. E quem tiver dúvidas, fique à vontade para perguntar para a gente aí. Então vamos lá. Para começar, gostaria que a Natália desse continuidade a essa fala e resumisse, principalmente para quem chegou agora, o que é a iniciativa da EdStation e como ela ajuda empreendedores tão jovens como é o seu público, como é esse projeto, para ajudar esses empreendedores já desde cedo pensarem, né, como transformar ideias em negócios de sucesso. Beleza, gente, sou eu aqui de novo, espero que vocês não estejam cansados de mim. Mas sou a Natália, né? Eu já me apresentei, sou empreendedora, entrei nessa área de startups já tem alguns anos. E aí, no ano passado, eu fundei a EdStation, que é uma escola de empreendedorismo tecnológico para jovens de 12 a 14 anos. Até achei muito legal quando eles me convidaram, a gente quer fazer um painel sobre empreendedorismo juvenil. Aí eu falei assim, juvenil quanto? 18 a 20 ou menores de idade? Porque aqui o nosso juvenil é juvenil. São pré-adolescentes de 12 a 14 anos que entram no mercado com o mesmo profissionalismo de adultos. E aí foi essa jornada, assim, montei esse programa, eles passam por todo o processo de ideação, validação e lançamento de uma startup no mercado, faturam de verdade, modelam o projeto, né, lançam o MVP e depois eles consagram isso em uma formatura apresentando os projetos deles para investidores reais. Então os meninos eles já têm noções, por exemplo, de plano de negócio, de pesquisa de mercado, de como é que você nomeia, dá um naming para uma empresa, faz um logotipo, muitas noções de design, design gráfico, design de interfaces, design de site. Então, é bem legal, assim, eles realmente têm toda a capacidade técnica de projetar, de lançar uma startup.
tão cedo, né? Eu fui a primeira a confiar na capacidade de jovens de 12 anos a fazer isso, e eu confesso que eu me surpreendi com a habilidade que eles demonstraram, assim, ao longo do programa. Foi tudo muito mais, né, do que a gente imaginava. Então, não subestimem essas crianças, vocês não sabem do que elas são capazes de fazer. Muito bom. Então, para seguir aí, eu queria que cada um de vocês se apresentassem, dissessem quem são, o que motivou vocês a criar esse projeto, a empreender, né? Por que vocês gostam desse caminho de empreender e um pouquinho, resumidamente, aí, o projeto de vocês, de cada um, tá? Eu sou a Sofia, a CPO da Fui Retro, né, que é o projeto que eu estou fazendo na EdStation. E assim, o que me motivou é que, na verdade, eu já tinha tido antes algumas ideias e tal, mas não com direcionamento mesmo. E aí veio essa oportunidade da EdStation e eu fui lá e peguei. A Fui Retro, ela é uma empresa, né, uma startup de letramento digital para idosos. Então, tipo assim, a gente pega os professores que sabem mexer com tecnologia e tudo mais, e eles vão lá e dão aulas para os idosos que estão querendo aprender a mexer com tecnologia para não passarem por dificuldades. Oi, eu sou o Ricardo, eu sou o CMO da Green Points e eu acho que o que me motiva é porque eu acho o propósito da nossa startup muito nobre, assim, tentar combater o aquecimento global, que é um dos grandes problemas da atualidade. Eu acho que a Green Points ela é um clube de pontuação que troca o abastecimento por etanol dos nossos postos parceiros por benefícios. E eu acho que o que me motiva são, acho que o meu time, eles são pessoas que eu me dou bem, que eu gosto muito, e que trabalhar com eles não é uma obrigação, é engraçado e é divertido. É isso, obrigado. Eu sou o Limão, eu sou o CTO da... Eu sou o Limão, eu sou o CTO da Roadplay. O que me motiva, eu acho, é porque assim, a educação realmente tem muito a melhorar, principalmente no Brasil. E a Roadplay é uma empresa que a gente criou para ensinar professores a ensinar com jogos dentro de sala de aula. Então, tipo, pegar jogos que os alunos já jogam em casa e aplicar eles em um novo contexto. Quero mudar um pouco o script aqui, eu quero fazer uma pergunta já para a Sofia. É sensacional, né, gente? A gente vê esses jovens que, com brilho nos olhos, falando de tecnologia, tão bem ou até melhor, né, do pessoal que já está há muito tempo mexendo com essa questão de startups. Sofia, eu vi que você criou um produto legal aí. Você validou isso com quem? É dentro de casa? Você sentiu esse problema em alguém? Você viu alguém com essa dificuldade? Como que você validou isso daí? Assim, teve uma vez que eu tava, né, que a minha avó tinha vindo para minha casa e a gente estava sem a comida em casa e tal. Aí minha mãe falou, ok, pede aí um iFood. Aí a minha avó, ela não sabia pedir, então eu que tive que pedir pelo celular dela. Então foi uma coisa que eu já pensei, poxa, existe mesmo. Porque eu já tinha tido, né, a gente já estava começando a pesquisar e tal, para Fui Retro antes, fazendo a EdStation, mas eu só caiu a ficha mesmo de que realmente era uma coisa que estava ali no dia a dia mesmo quando eu vi esse exemplo da minha avó. Que ótimo, eu quero saber de todo mundo, hein? Ó, a ideia da Green Points, a gente decidiu tudo no nosso brainstorming de ideias, que a gente fez, acho que uma das primeiras aulas da EdStation, mas eu acho que, a ideia veio pelo fato de que, pelo menos na pandemia, fora as notícias sobre a Covid, todo mundo era bombardeado, com alertas sobre o aquecimento global. O que aconteceria em 70 anos aconteceu em 5, então eu acho que muito pelo fato da gente ter muito contato mas assim, a ideia da Green Points em si, acho que foi um coletivo, não teve algo que marcou a gente na hora de decidir. Show!
Eu acho que a gente já tinha visto, assim, todo mundo já tinha visto esses negócios, tipo, quando queimou a Notre Dame, que eles usaram o Assassin's Creed como, assim, a referência para reconstruir a catedral, porque era o maior acervo digital que tinha da catedral. São ferramentas que os jogos trazem que a gente nunca usa. Então, aplicando num contexto de educação, eu acho que foi uma ideia que todo mundo concordou que poderia dar muito certo. Sensacional. Então, passa lá. Queria saber de vocês também, no momento que a startup de vocês está, né, no momento que a ideia está, qual é a principal dificuldade que vocês têm para continuar no desenvolvimento aí do negócio, de acessar o mercado, de encontrar clientes? Qual a principal dificuldade de cada um das startups de vocês? Assim, eu acho que a principal dificuldade é você conciliar isso com a escola, porque com a falta de tempo, você acaba fazendo as coisas muito devagar. Mas assim, quando todo mundo está fazendo uma coisa e tudo mais, dá mais certo. Mas eu acho que a principal dificuldade é essa. Eu acho que a principal dificuldade que a gente enfrenta é acho que pelo tamanho do nosso projeto, pela vontade que cada pessoa tem, tornar mais profissional. Assim, a gente não tem, assim, se a gente tivesse um programador, alguém que soubesse codar um site para a gente, ia agilizar o nosso projeto, mas a dificuldade da escola também é algo que a gente enfrenta. A gente vai ter, acho que, 4 provas semana que vem e tá aqui, e veio para cá e vai vir para cá de novo amanhã. Mas eu acho que o que a gente ganha é bem maior. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem, assim, num escopo mais específico para nossa empresa é achar os professores que realmente acham que jogos podem dar certo. Porque, assim, apesar de grande parte dos professores quererem mudar a forma que eles ensinam, pouquíssimos deles querem usar jogos para fazer isso. Eles acham que é um negócio meio marginalizado. Mas você já tem um case para falar para os professores da casa do Assassin's Creed, né? Se não fosse ele, não ia reconstruir a catedral. Tá aí, já tem uma defensiva aí, né? O que eu percebi aqui da fala de vocês, vocês trouxeram 3 principais problemas. Administração de tempo, né? No caso, vocês conciliar o tempo do negócio com o tempo da escola. Mas muitas vezes empreendedores, né, de startups, mesmo formada por adultos, ele tem outros projetos, muitas vezes está num emprego já de carteira assinada e tentando empreender e precisa administrar o tempo também. Outra coisa foi a questão de mão de obra, principalmente para codar, para programar, para desenvolver. Também um problema bastante comum em startups de qualquer faixa etária. Ô, Rafa, né? Eu tenho uma vaga de dev na minha empresa há 2 anos em aberto. Sim. Então tá nessa. E o terceiro é um problema de parceiros, né? Parceiros comprarem a ideia e mudarem de hábito, que são os intermediários ali do negócio. Vocês têm basicamente um negócio B2B2C, né? Precisa dos professores adotarem a tecnologia para passarem para os alunos. Gente, está muito diferente. Esses 3 problemas estão muito diferentes de startups que estão aí no mercado formada por adultos. Não está, né? E eles estão enfrentando esses mesmos problemas com um pouquinho menos de experiência, mas muita vontade, muita cabeça aberta, justamente para enfrentar esses desafios. E instituições como o Sebrae, como a Oxigênio, estão aí para ajudar, né, a encontrar caminhos. A gente não vai dar resposta pronta. Nunca esperem resposta pronta na jornada do empreendedorismo, porque não existe, né? Cada caso é um caso. Mas sempre vai ter instituições, mentores e outras pessoas que já passaram várias vezes por esses caminhos para
tentar indicar caminhos, né, para você encontrar alternativas, encontrar parceiros, encontrar pessoas certas que vão te ajudar a encontrar o caminho. Já trazendo aqui algumas coisas do próprio Sebrae, se você acessar ali sebrae.com.br/startup, vai ter uma série de cursos, vídeos, cursos EAD gratuitos, eventos, oportunidades para vocês acessarem e irem direto no problema, né, no que está mais doendo na jornada empreendedora de vocês e encontrar soluções. Caio, o que a Oxigênio pode também trazer da experiência aí, né? Vocês tratam já startups mais maduras que estão procurando aí tração, estão procurando escalar sua solução. Que dica que você traz para quem está começando essa jornada? E como chegar no ponto em que a Oxigênio busca realmente? Ótimo. O que você trouxe, né, esse ponto que os três colegas trouxeram sobre dificuldade de tempo, dificuldade de gestão, né, de alocar recursos, dificuldade de parcerias. Realmente, todas as startups, desde as startups em tração, em desenvolvimento, têm o mesmo problema, né? O que eu sempre digo para as startups, que eu acho que é algo que pode ficar de lição para todo mundo, é um ponto. Eu sempre brinco, toda vez que eu conheço uma startup, uma das perguntas que eu faço para ela: você ama a sua ideia? Por incrível que pareça, o que eu quero escutar é não. Eu não quero escutar que ele ama a ideia dele. Eu quero escutar que ele ama o problema que a ideia dele resolve. Porque toda vez que ele ama o problema que a ideia dele resolve, ele está adaptado a se movimentar, ele está adaptado a resolver, mudar, amassar sua ideia, mudar o seu contexto, fazer coisas diferentes, né? Então, esse é um dos principais pontos, né? Se vocês estão preocupados com o que sua ideia resolve, não simplesmente como vocês desenharam, não. Eu desenhei, quando eu entrei na escola, eu desenhei esse modelo de negócio, é esse. Não, mas, poxa, se eu focar realmente no plano de desenvolvimento, no que ela resolve, na dor que ela resolve, eu acho que esse é um grande caminho para as pessoas, né? Para vocês, como estão iniciando, para quem já está no mercado no dia a dia. Eu acho que esse é um ponto essencial. O ponto de crescimento, eu sempre falo para as startups, o ponto de crescimento é um dos pontos que mais acaba com a startup. Quando a startup começa a crescer, ela vai precisar de tempo, ela vai precisar de recurso, ela vai precisar de que mais pessoas acreditem nelas, né? Então, esse é um movimento que pode acabar com a ideia dela. Então, é super interessante a gente olhar por todos os contextos, né? A gente vê, poxa, os problemas são os mesmos. Só que se a gente focar no nosso dia a dia, no nosso problema, esquece um pouquinho a nossa ideia, a casca da nossa ideia. Vamos focar no nosso problema? Eu acho que tem uma grande sinergia desse negócio crescer cada vez mais, você conseguir ter escalabilidade, você conseguir atrair mais pessoas, né? A Natália falou um pouco de pitch, teve outros colegas que falaram um pouco de pitch aqui. E toda vez que você vai fazer um pitch, você vai vender a sua ideia, se você conseguir expor o problema que ela resolve, o resto vem na massa. Mas se você conseguir falar basicamente o que ela resolve e como ela resolve, isso está perfeito. Então, para vocês que estão iniciando, eu acredito muito em vocês, para a pessoa chegar na idade que vocês chegaram, é claro, vocês tiveram um grande trabalho aí na escola da Natália, mas vocês trazem emoção junto da ideia de vocês. E isso acho que é o que vai crescer cada vez mais e o que vai alavancar o produto de vocês. Complementando aí o que o Caio trouxe, se eu fosse dar uma dica também para vocês alimentarem a curiosidade, né? A curiosidade de fazerem perguntas a todo momento, ouvir a quem você quer resolver o problema, né? Então, porque até o problema ele pode mudar, né? O problema do seu cliente ele pode ser resolvido no meio do caminho com uma outra solução que vai chegar, ou ele pode
resolver esse problema até pela sua própria solução e não precisar mais da sua solução depois de ter resolvido o problema, ou as prioridades da vida podem mudar. Então, você está conectado com esse cliente, né, o usuário, o consumidor da solução que vocês desenvolveram, para estar sempre acompanhando e sempre agregando valor, sempre surpreendendo esse cliente, né? E aí, eu queria trazer para vocês aqui também... Ô, Rafa, tem um ponto aqui também que Sim, claro. eu queria complementar. Acho que foi a Sofia que comentou na hora. Tem os estudos ainda. Daqui para frente, desculpa, vai ficar pior. Você vai ter que estudar mais ainda, né? E é super interessante que quando você consolida a sua ideia, quando sua empresa começar a vender, você vai ter que estudar mais ainda para você trazer coisas novas, tecnologias novas, versões novas. Eu brinco assim, poxa, o iPhone é tão legal, mas por que o iPhone todo mês tem uma atualização? Todo mês tem uma atualização, todo mês tem um estudo novo, todo mês tem um aplicativo, um jeito novo. Então, a partir do momento que isso começar a dar certo, né? Acredito que logo você vai ter que estudar mais ainda, vai se dedicar bastante. Então, essa parte de estudo, essa parte que... Uma das primeiras perguntas que eu fiz para todos, né? Essa parte da pesquisa, de conversar com as pessoas, isso vai ter que ser constante. Constante para o seu produto ser adaptado para essa pessoa que utiliza ele. Sim, a gente até brinca, né? Em várias aceleradoras, incubadoras, relação com startups, a gente sempre sugere da startup deixar sempre o cliente na sua mesa de trabalho, na cadeira do lado. Isso quer dizer o seguinte, você está sempre atento, consultando o seu cliente se todos os problemas estão sendo resolvidos, se a experiência dele com o seu produto, com a sua solução está sendo boa e está sempre pensando em melhorar. Porque hoje não existe um produto acabado, né, que não vai mudar mais. O produto sempre precisa estar antenado nos novos problemas, novas necessidades do seu cliente, para ele sempre ter um diferencial, ele sempre ser lembrado pelo cliente na hora que ele tiver uma necessidade, precisar resolver um problema. E aí vocês trouxeram algumas coisas, né, na dificuldade que vocês destacaram aí. Uma coisa foi a falta de tempo. E nessa falta de tempo, se buscarem parceiros, sócios que complementem a equipe de vocês e complementem as habilidades, vocês não precisam gastar muito tempo com coisas, né, que algumas pessoas já sabem fazer ou já estão a passos na frente, que vocês levariam muito tempo para aprender do zero, para começar. Vocês podem ganhar muitos passos, né? Então, se conectar, estar aberto para atuar em rede e conectar com parceiros que podem complementar essa solução é muito importante. E isso vem também muito ao encontro do que foi dito também na solução ali de educação, que precisa de parceiros para o negócio andar, né? Então, conectar, participar de eventos como esse, participar de feiras, se expor, colocar a ideia, colocar seus problemas, estar aberto a colaborar e receber colaboração é muito importante. Ô, Rafa, depois tem uma pergunta para a Nath aí. Olha só que interessante, né? A Porto Seguro é uma grande empresa, né? Toda vez que chega uma startup lá, eu sempre falo para eles, poxa, isso que você está fazendo, se você fizer assim, você consegue talvez ter um pouco mais facilidade de chegar onde você quer chegar, né? Eu brincava com o pessoal que eu falava assim, uma startup é como se fosse uma lancha. O que é uma lancha? Poxa, é um barquinho que ele, para fazer uma curva, ele consegue fazer rápido, para voltar, ele consegue ir e voltar muito mais rápido, né? Só que a empresa grande, por exemplo, a Porto Seguro, estou dando exemplo da Porto aqui, mas pode ser qualquer empresa grande, é um navio gigantesco, é um cruzeiro, né? Que, para fazer uma curva, demora eternidades. Por um cruzeiro fazer uma curva demora dias. Tem um monte de burocracia, coisa que o barquinho pequeno também não tem. Só que ele é um cruzeiro.
né? E toda startup quer ter o tamanho de uma empresa grande e toda empresa grande quer ter agilidade e desburocratizar igual uma startup. Então, assim, é uma união muito legal. A gente aprende muito com essas startups, as startups aprendem muito com as empresas grandes, a gente pega o que a gente faz de melhor, pega o que a startup faz de melhor e a gente consegue fazer uma troca muito legal, muito bacana. Aí, Nath, até uma pergunta para você. Como que você trabalha com os alunos, como que a escola trabalha com os alunos na questão de pivotar a ideia? Não está dando certo, a massa joga fora. Como que eles reagem a isso? Nossa, isso é muito legal. Até quando eu mostro o caminhozinho que a gente percorre para fazer a EdStation, tem um momento que a gente faz o Design Thinking, que é quando eles vão idear os problemas, escolher um problema e depois pensar em várias soluções para aquele problema e escolher uma solução. Eu sempre falo, essa é só a primeira solução. É só o ponto de partida para vocês começarem a modelar o negócio de vocês. E aí, ao longo do ano, a gente faz vários esforços que vão meio que estressando a validade dessa ideia. Por exemplo, eles começam fazendo pesquisa de concorrência, entendendo a concorrência. Depois a gente faz o Business Model Canvas, eles entendem qual que é a posição dessa empresa no mercado, se faz sentido, se não faz. Aí a gente faz uma pesquisa de mercado. Então, eles recebem as respostas do que as pessoas estão pensando, quanto elas pagariam, se comprariam, não comprariam, quantas vezes comprariam. Depois a gente faz fluxo de caixa. Tudo isso vão dando insights para eles. Será que isso é rentável, não é? Será que a gente pode mexer nessa estrutura de custo, nessa de receita? Por fim, eles fazem o MVP, eles vão ao mercado e começam a vender, que é quando a gente tem realmente o principal feedback para modelar, que é o do cliente. Está no mercado, o cliente está usando, o que o cliente está falando para vocês? E aí eles, de novo, vão mexendo. Então, é o tempo inteiro, assim, quando eles chegam na primeira ideia, que é aquela que eu falei, né, um dos primeiros encontros, que é o Design Thinking, é só a primeira ideia, porque isso vai ser transformado ao longo de todo o ano e nunca para, né? Até hoje vocês estão mexendo aí nesse projeto de vocês, o Level 2, né? Ele vai estressar ainda mais essa questão de problema-solução. Gente, a solução de vocês é muito legal, encosta ela. Vamos resgatar o problema, vamos pensar novas formas de resolver esse problema. Será que tem alguma mais eficiente do que aquela que vocês já criaram? Será que a gente concilia? Porque é um esforço constante. Se a gente adormecer, né, se a gente parar de fazer isso, a empresa vai ficar desatualizada. Assim, ela realmente vai morrer. Eu tenho uma curiosidade que aí você, Nath, e os meninos podem responder. Nesse processo, vocês fazem algum exercício de futuro, de tentar imaginar como esse startup, essa solução, pode estar resolvendo os problemas do mercado no futuro? Eu lembro que em uma aula da EdStation a gente fez uma planilha no Excel e a gente meio que planejou os nossos gastos e as despesas, quando que a gente pretendia monetizar, acho que em 10 anos, pelo que eu me lembro. E também depois que a gente tinha, depois da nossa apresentação lá no Sebrae, perto da Granja do Torto, alguns investidores que estavam lá sugeriram. E eu lembro de um que eles deram sugestões para nossa startup. E uma das que eles deram para a gente, para Green Points, era, ao invés de só focar no abastecimento com etanol, a gente podia usar o clube de pontuação para incentivar o cliente a fazer outras coisas boas. Foi uma possibilidade que ninguém do grupo viu. E a gente gostou muito dos feedbacks que a gente recebeu lá. Olha, assim, eu não sei como foi com eles, mas na roleplay a gente sempre acabava discutindo muito poxa, imagina se isso virasse uma coisa na minha sala, né? O professor tá ali dando uma aula com jogos, como que isso vai ser? A gente discutiu muito isso, então a gente teve essa ideia. e olha que legal. Sofia? Assim, a gente acabava conversando lá no grupo do WhatsApp e ficava pensando em coisas do tipo, mas será que dá certo mesmo fazer uma aula desse jeito? E a gente ficava pensando, como é que vai ser a segurança? Será que, para as pessoas fazerem, elas vão conseguir? Porque a ideia é que seja uma aula online, mas
pera, o idoso não sabe tecnologia, como é que ele vai entrar nessa aula? Aí a gente ficava pensando em várias coisas assim para fazer o negócio dar mais certo. Só queria falar também, eu não sei se isso é com todo mundo, mas eu acho que, tipo, todo empreendedor tem essa parte de, tipo, passar a noite pensando, caramba, como isso muda isso? Se eu fizer isso aqui, o que é que acontece? Essa curiosidade de, tipo, mexer nos detalhes, É muito legal porque são questionamentos que eles jamais fariam se eles não estivessem vivenciando esse tipo de experiência, né? Então, a gente fala resolver problemas complexos. É complexo. Qualquer empresa que você faça ou coloque na rua, vão surgir vários problemas. Você vai ter que ir superando esses obstáculos. E é muito legal já ver eles tão jovens, né? Fazendo esse exercício, pensando, e aí, como é que eu resolvo isso, faço aquilo. Né? O que o Limão falou, às vezes a gente fica até com insônia, pensando, e agora? Como é que eu vou sair dessa berlinda, né? Para superar esse desafio? É muito legal. E você só faz esse exercício se você estiver exposto a uma situação dessas. Então, parabéns aí até por, né, estarem enfrentando esse tipo de situação. É o famoso dormir com os cheetos no cabelo, né? A gente fala muito isso no mundo de startups, que é basicamente você está mergulhado naquele problema, pensando como fazer, como o Limão disse, você está dormindo e pensando em como resolver um problema que não é seu, né? É do outro, é da sociedade, é do mercado. E isso tira a gente da zona de conforto. Eu fui ouvir isso na faculdade, quando estava na empresa júnior, na graduação. E isso começou a me provocar a pensar em como resolver problemas do mundo, né? Eles estão começando isso bem antes. E quanto antes a gente ficar fazendo esses exercícios, nos tirar da zona de conforto para transformar o mundo, mais chances a gente tem de gerar impacto no mundo, né? Por isso que esse projeto é tão interessante, na minha opinião, muito impactante. Toda escola devia ter isso na sua grade curricular, para a gente, desde cedo, começar a pensar com o nosso conhecimento que a gente recebeu na escola, né, na faculdade, dentro de casa, como que a gente pode usar isso para transformar o mundo. E a gente não vai fazer isso sozinho, né? Não tem como a gente, principalmente no mundo complexo de hoje, que já tem muitas soluções aí tentando resolver os problemas, a gente não vai resolver os problemas sozinhos. Nem mesmo que seja só o grupo, só a startup dentro do seu grupo, só a Porto Seguro com os não sei quantos mil funcionários, que certamente são muitos. A Porto Seguro já sabe, não vai resolver todos os seus problemas e os problemas do mercado sozinhos. Precisa de parceiros, precisa abrir as portas e colaborar. Precisa se conectar com o ecossistema, com as escolas, com as instituições de ciência e tecnologia, com os mentores, com os investidores, com todo mundo que tem alguma parte, alguma habilidade, alguma competência que vai ajudar a resolver os grandes problemas para os quais elas estão direcionadas, né? Então, nesse sentido, eu trago aqui também mais uma coisa, vocês podem acessar aí, vocês também, quando sair do painel, www.sebrae.com.br/catalisa. É esse movimento que a gente lidera por mais conexões. O próximo painel aqui a gente vai falar um pouco mais o que é o Catalisa Hub, que é uma rede digital que qualquer um pode entrar gratuitamente. Lá vocês vão encontrar hoje 15 mil membros por todo o país, de todos os perfis de incubadora, de aceleradora, estudante, faculdade, pesquisador, grande empresa, justamente para compartilhar as oportunidades, os eventos, os conteúdos e se conectar. Porque, de novo, ninguém muda o mundo e traz ideias transformadoras sozinhos. Nunca se fechem. A minha solução é sigilo, é sigilosa, só eu tenho, alguém vai roubar se eu falar. O mundo de hoje não funciona assim mais. Quanto mais a gente se abrir, colocar nossos problemas, procurar ajuda e ajudar os outros, mais a gente vai ter sucesso. O grande sucesso das startups está na execução, né? De sair para a rua, botar a cara a tapa, ver muitos problemas, vai dar muita coisa errada, mas é na insistência que vocês vão ver o resultado acontecer. O Rafa, poxa,
Você contextualizou muito bem, né, Eu queria dar uma última dica, que eu acho que é uma dica super importante, que eu vejo que funciona bastante, né? O nosso colega, desculpa seu nome. Seu nome? Ricardo. O Ricardo acabou de falar aqui. Poxa, conversei com o investidor, ele deu uma dica. Gente, guardem essa palavra para vocês, eu sei que vocês já aprendem isso, network. Isso é o que vai ajudar vocês a crescerem. Não fiquem pensando, poxa, eu não vou falar minha ideia para o Caio, vai que o Caio roube. Isso não existe. Não existe. Eu recebo startups todo dia na Oxigênio. Esses dias eu recebi um cara que ele chegou com um papel chamado NDA, que é um termo que eu não posso falar para ninguém o que ele faz. Eu pedi para ele guardar o papel, falei, ó, tem água, banheiro, pode ir embora, você perdeu o seu tempo. Falei, ideia por ideia, eu posso falar 5.000 ideias que você vai ficar rico amanhã. Eu quero ver você bater no peito e fazer. Então, é super importante esse movimento de vocês conversarem, falar com o máximo de pessoas possíveis. E em eventos relacionados ao tema de vocês, para vocês conhecerem as ideias das outras pessoas, olharem, poxa, é interessante vocês olharem seus concorrentes, para ver o que ele faz, o que ele fez que deu certo, o que ele fez que deu errado. Poxa, eu não vou fazer o que ele fez que deu errado, que vai dar errado para mim também. Mas eu vou fazer quase que na mesma dinâmica. Ontem eu falei um pouquinho do Uber, né? Por exemplo, o Uber, a inovação dele, ele faz a mesma coisa que o táxi faz, que é pegar o passageiro do ponto A até o ponto B. Só que ele trouxe um novo modelo de negócio. O produto é o mesmo, leva o passageiro do ponto A ao ponto B. Um modelo de negócio é diferente. Você chama o carro por aplicativo. Antigamente você tinha uma bala, você tinha uma água. Então é interessante eles usaram essa mesma dinâmica e mudaram o modelo de negócio. Então é super importante, o quanto mais pessoas vocês conseguirem distribuir um pouco dessas informações e trocarem tudo isso daqui, eu acho que é perfeito. Eu tô achando muito legal esse bate-papo, porque a Education é uma escola de startup, né? E aqui eles já estão falando várias lições aprendidas e corroboradas aí por esse mercado, que os meninos já estão cansados de saber, não é? Essa coisa de apaixone-se pelo problema, não pela solução. Não assina NDA, ainda mais quando vocês são meninos assim, estão com uma ideia inovadora. Concorrência existe. Fala da sua ideia para quantas... A gente não teve discussão sobre isso, a gente não fala... Pois é, eles já estão macacos velhos nisso aí. É assim, é um mundo de compartilhamento, né? Esse ecossistema de startup. Eu acho que a colega ali queria fazer uma pergunta. Oi, gente, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para os empreendedores aqui e também para o Caio logo depois. Antes de mais nada, oi, meu nome é Karen Reis, eu sou CEO de Bio Startup também tenho 18 anos, sinto as dores de vocês. Mas a minha pergunta também tem a ver com essa questão de futuro e dificuldades. Vocês acreditam que o lugar de onde vocês vêm tem um ecossistema que facilita ou dificulta o crescimento da startup de vocês? Eu digo isso porque antes de eu completar 18 anos era muito complicado de eu conseguir, por exemplo, fomento e incubação, quando eu sabia que eu tinha uma ideia boa, mas que talvez não fosse suficientemente boa, porque talvez não acreditassem em mim pela idade que eu tinha. Esse era um problema que eu tinha, eu quero saber se é um problema de vocês. E além disso, eu queria que o Caio falasse para a gente também qual que é o posicionamento da Oxigênio a esse respeito. Sabe, o que eles podem fazer com relação a isso, sabe? Não é porque nós não somos assim tão velhos que a gente não tem tanta experiência também. Obrigada. Vocês querem falar? Olha, assim, sobre acreditar ou não, os meus pais, eles sempre me incentivaram e tudo mais, dando apoio moral, mas também mandando a real, no tipo, ó, isso aqui é uma ideia legal, ou então, você tem certeza que isso aqui é viável? Então, tipo, é uma ajuda muito boa e tal. Antes da Green Points, a gente tinha a ideia de fazer um iFood de cachorro, e que era a Laika Dogs. Eu lembro que a gente, tipo, achava que ia ser a melhor ideia de todas. Eu imaginava a gente, sei lá, ganhando um prêmio com aquilo. Só que, tipo, depois do brainstorming que a gente fez, tipo, tudo mudou tipo, completamente. Mas em relação, tipo, as pessoas acreditarem na nossa ideia ou não, pelo menos pra mim, ninguém nunca, tipo, mandou eu desistir. Só que
deram sugestões. O Santarém, que é o cara que é dono dos 2 postos parceiros, tipo, ele é muito animado com a gente. Ele, não, vai. Ele, tipo, ele marca reunião num sábado de manhã. Ele faz... A gente tem muito apoio, assim. Eu acho que isso motiva a gente. Mas a gente também tem que saber que, do mesmo jeito que tem as pessoas legais, também tem aquelas que, quando você se oferece para apresentar o pitch ou a empresa, vão, sei lá, virar a cara ou falar que vem depois e não voltam. Tipo, acontece. É isso. Eu acho que a idade acaba, assim, tirando muita credibilidade, porque eu acho que dá para as pessoas um senso de tipo, eu tenho mais experiência que você, olha aqui o quanto eu vou cutucar a sua ideia. Mas eu acho isso muito interessante porque acaba dando pra gente vários pontos de vista diferentes de como a nossa ideia pode ser aplicada. Então, por exemplo, na Roleplay, a gente teve umas 3 pessoas que falaram, por que vocês não abrem isso pra todo mundo? Ou então, tipo, por que vocês não fazem desse serviço uma assinatura mensal? São perspectivas interessantes que dá pra gente, tipo, pegar a experiência dos outros e analisar, mas... Todo mundo quer falar, essa pergunta foi muito boa. Essa pergunta foi sensacional. Assim, o que foi trago, que eu achei muito interessante, é a necessidade da gente ter uma rede de suporte, né? O apoio, o networking, assim, pessoas que vão realmente acreditar e te impulsionar. Na EdStation, a gente está criando um pequeno ecossistema assim, da própria EdStation, né? Então, os meninos eles já sabem sobre empreendedorismo, eles se ajudam, os pais trazem muito. A gente faz essa interface entre a EdStation e o ecossistema, então eles já foram para eventos no Parque Tecnológico, eles estão vindo aqui para Campus Party, de alguma forma eles estão ganhando visibilidade. Essa questão da idade, se por um lado tira a credibilidade, por outro, quem é que não quer ajudar meninos de 13, 14 anos que estão querendo empreender, né? Então, o tempo inteiro eles recebem, a gente toma aqui meu cartão, se eu puder te ajudar, né? Ver como é que, ver o que eu posso fazer por vocês, e eu falo para eles. Uma coisa, acho que talvez 18 anos é mais difícil do que 13 anos, porque eles com 13 anos, eles batem na porta dos lugares, as pessoas se comovem, quero ajudar. 18 anos não, 18 anos você já é um adulto maior de idade em começo de carreira, sabe? Então eu vejo que às vezes eles podem usar isso um pouco a favor deles. Em questão de fomento, de incentivo, isso é algo que eu falo muito para eles também, assim, tem dinheiro? Tem. Pode pegar dinheiro com o pai, pode pegar dinheiro com... Pode pegar. Só que eu sempre falo, assim, dinheiro que vocês pegam para startup não é dinheiro de vocês, isso é um empréstimo. Só que não é um empréstimo que vocês vão devolver com juros, é um empréstimo que a pessoa vai querer multiplicado muitas vezes. Então, se você não tem certeza que você tem a capacidade de multiplicar esse dinheiro, não pega, porque você pode se queimar. Então, o que eu falo, assim, vocês estão aprendendo, né? Vocês estão muito à frente de várias outras pessoas da cidade que nunca tiveram essa experiência, vão estar muito à frente das pessoas quando chegarem à maioridade, mas só assim, para eles se estruturarem bem antes deles resolverem mexer com cifras que eles talvez não possam realmente repor nesse primeiro momento. Mas tem muito incentivo. Quando vocês já tiverem 18 anos, puderem escrever edital, aqui em Brasília a gente tem alguns editais, tem, por exemplo, o Sebrae, a própria aceleradora Oxigênio, né? O ecossistema ele já está muito, muito forte, muito estruturado para apoiar quem quer que esteja querendo empreender. Gente, eu adoraria ficar aqui mais 2, 3 horas, porque esse papo tá bom demais, mas estão me cobrando ali de finalizar. Só vou responder a última pergunta, né? Dentro da Oxigênio, a gente já tem parceria com algumas faculdades e universidades, mas depois de passar essa experiência aqui hoje, com 3 empreendedores, eu acho que eu volto para São Paulo com a missão de criar um programa, ou pelo menos um evento, para a gente tentar fomentar cada vez mais esse ecossistema, esses jovens, para trazer mais tecnologia e ideias boas para a gente. Agradeço muito a participação de todos. Rafa? Eu só queria finalizar para a gente acreditar, né, nos talentos, nas pessoas que temos, não só no país, mas nas nossas cidades, nos nossos bairros, porque, desde novo, tem talentos muito preciosos ali, muitas vezes escondidos, que precisam ser provocados, né? Precisam ser tirados da sua zona de conforto, para que a gente consiga realmente transformar a realidade que a gente vê por aí. E é pela educação, né? Pela educação
que a gente transforma. Não só a educação tradicional ali, português, matemática, mas ver tudo, até os conhecimentos tradicionais com crítica positiva, né? Como que eu posso usar aquilo que eu estou recebendo e devolver, transformando de alguma forma os problemas que eu vejo no mundo, né? E eu acho que os jovens, quanto mais jovem a gente é, menos viciado a gente está em alguns pensamentos, em algumas fórmulas que nos impõem ao longo da vida e nos dá mais flexibilidade, liberdade para pensar novas formas de fazer as mesmas coisas ou novas formas de resolver novos problemas, né? Então, para o público, eu dou essa dica da gente acreditar nas pessoas, acreditar nas relações humanas, que é por meio das trocas entre as pessoas que a gente vai transformar o mundo. E peço também, sugiro que vocês continuem aqui, que o próximo painel a gente vai falar justamente sobre isso. Como, por meio de uma rede digital, a gente estimula a colaboração e a cooperação entre diversos atores para democratizar a inovação no país. E como que a gente está fazendo isso? Via Catalisa Hub. Agradeço aí o convite da Porto Seguro, da Oxigênio, para compor esse palco. Agradeço a presença de todos vocês e desejo muito sucesso. Contem com o Sebrae, que sempre vai estar ao lado de vocês para qualquer necessidade aí nessa jornada de empreendedorismo. Tá bom? Pessoal, uma salva de palmas para esses novos empreendedores aqui. Gente, quem tiver Instagram também, aproveita e segue a Foi Retro lá, por favor. E Roleplay Games também. Eu não ia falar, mas underline green, underline points, tá? Quem gostar de notícias sobre o meio ambiente e quiser acompanhar mais sobre o nosso projeto, também tem. Vou fazer o seguinte, ó, amanhã eu publico no Stories da Oxigênio, cada um de vocês faz um pitch e a gente divulga para todo mundo lá. Obrigado, gente.